Fala, minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí. Você sabe onde aqui no nosso canal LA Esportes eu já vou te convidar de antemão. Se tu não é inscrito, te inscreve no nosso canal, do ladinho lá tem o sininho das notificações para tu ativar. Deixa o teu like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa claro também o teu comentário. Vamos lá então, isso porque nós vamos falar nesse vídeo sobre as notícias do Corinthians, notícias do Timão, tá? E muitas notícias quentes, tem saídas, tem chegadas, tem jogadores, né, sendo anunciados oficialmente e a gente vai trazer tudo nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o William, a bomba do dia. O William fora do Corinthians, é isso mesmo a informação? Vamos lá, galera. O William, ele está, de acordo com informações divulgadas pelos veículos de imprensa, está negociando com a equipe inglesa, que no caso é a equipe do Fulham, equipe londrina e tal, que não é aquela equipe do patamar que o William está acostumado na Inglaterra. Ele que jogou no Chelsea, onde ele é ídolo, e também jogou na equipe do Arsenal, também em duas equipes londrinas, coincidentemente, tá? A gente vai falar que o William, ele tem um contrato com o Corinthians até o fim de 2023, tá? Vamos falar também que ele está num contexto de tratamento de uma tendinite que ele acabou sofrendo no músculo posterior da coxa direita. Essa lesão que inclusive o tirou do confronto diante da equipe do Flamengo, onde o Corinthians acabou sendo derrotado pelo placar de 2-0 na partida, né, que a gente repercutiu aqui no canal. A gente vai falar que o William retornou, no caso, ao Corinthians após 14 anos. Retornou, no caso, ao seu clube formador. Inclusive, essa saída desse jogador, que atualmente é o camisa 10 da equipe do Vitor Pereira, ela vai entrar num contexto não só de que o William está, digamos, até insatisfeito pela questão de ameaças sofridas, né, de toda essa questão que ele vem sofrendo, e essa abordagem, galera, nunca vai ser bacana, né? Você ameaçar o jogador, ameaçar a sua família, isso não pode acontecer não só no futebol, como em nenhuma outra área da sociedade, tá? A gente pode falar que o William, é claro, ainda poderia apresentar muito mais do que apresentou, sem dúvidas. A gente sabe da qualidade dele, não à toa foi um jogador que é ídolo no Chelsea, como a gente falou, tem passagem por grandes clubes do futebol europeu, interessou a grandes clubes do futebol europeu. E a gente está falando, por exemplo, do Barcelona, e ele voltou para o Corinthians. E nem de longe é aquele jogador decisivo, né, que se esperou. Eu vou inclusive mostrar isso em números para vocês, até porque o William, na sua passagem até agora pelo Corinthians, ele tem somente 1 gol e 6 assistências. E nessa temporada ele disputou 35 jogos, tá? Então realmente são números assim que não são tão impactantes para um jogador da qualidade do William. Eu inclusive comentava com colegas de imprensa que o William, no Corinthians, ele se resume a muita transpiração e pouca inspiração. Raça, vontade, determinação, isso do William ninguém vai negar, tá? Mas um jogador desse quilate, desse patamar, com certeza se espera algo a mais, tá? Ainda mais se a gente for considerar a sua passagem de destaque por grandes clubes do futebol europeu, fora o fato de que ele já defendeu a camisa da seleção brasileira, também tendo destaque, inclusive, com a Copa do Mundo no currículo, a Copa de 2018, no caso, que ele inclusive era titular da equipe do técnico Tite. Então, se o William sair, vai ser uma grande perda, acho que ninguém tem dúvidas disso, e hoje o Corinthians não tem quem reponha a altura o William, a gente sabe da qualidade do jogador. Hoje o Corinthians para o setor ofensivo conta, por exemplo, com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto, com o Adson, com o Mosquito, né, com o garoto Giovani, com o Júnior Moraes, mas ninguém para substituir um nome tão de peso como é o William. E uma das principais contratações da última temporada, tá? Um jogador que chega com nome de peso, badalado, né? Isso porque ele tem passagem também pela seleção brasileira, mas o William ainda não foi no Corinthians aquilo que se espera, tá? Mas isso nunca vai justificar as ameaças que ele sofreu, nada justifica esse tipo de atitude. Mas, mais uma vez eu reitero, o William ainda está muito aquém daquilo que a torcida corintiana espera. É um jogador, como eu já citei, de muita transpiração, raça, vontade, determinação, mas ele precisa de mais inspiração. A gente sabe da qualidade técnica desse jogador e com certeza ele precisa mostrar mais com a camisa do Corinthians. Mas esse contexto de ameaças, né, sofridas pela sua família podem até levá-lo ao seu retorno para o futebol inglês. No caso, ele negocia
com o clube do Fulham da Inglaterra, que no caso é uma equipe também londrina, beleza? E a gente vai falar também sobre Luan na equipe do Santos. Para o torcedor do Corinthians, a melhor das notícias. Finalmente saiu do Corinthians, né? Pode soltar fogos, esse tipo de coisa. Mas nem tudo são flores, até porque o Luan vai para um adversário do Corinthians, não é um rival direto, até porque o Santos não briga por título de Libertadores, nem na Libertadores está, também não briga pelo título da Copa do Brasil, porque já não está mais na competição, e também não disputa o título brasileiro. Então, qual é o problema do Luan estar indo para o Santos, um rival direto do Corinthians? Nesse fato, é um rival direto do Timão, né? Um rival direto que eu digo no sentido de ser um rival local, né? Beleza? A rivalidade de Santos e Corinthians. E fica aquela questão, será que se fosse o contrário, o Santos faria o mesmo? E pagando, o pior de tudo, os salários integrais do jogador. Qual é a expectativa do Timão com essa transação? Valorizar o jogador para que ele tenha uma vitrine no futebol de ponta, né, do Brasil, até porque ele está disputando a Série A, e no caso, algum clube, seja europeu, seja propriamente brasileiro, tenha um interesse e que no caso pague, né, o valor correspondente a esse jogador para o Corinthians. Lembrando que o Luan, ele tem contrato, no caso, com o Corinthians até o final de 2023 e após 2 anos e meio, no caso, ele deixa o Timão. Lembrando que ele vai para um empréstimo e que esse mesmo empréstimo ele vai ser válido até o fim do Brasileirão. Aconteceu com o aval do técnico santista, no caso, o Lisca, e existe, no caso, uma opção de renovação, tá? Por mais uma temporada. Isso, obviamente, dependendo do que o Luan fizer, no caso, pelo clube santista, beleza? Ele chegou, no caso, na equipe do Corinthians no início de 2020, acumulou 80 jogos com 11 gols, beleza? E que, no caso, o último gol marcado em março do ano passado, março de 2021. A gente vai falar também que essa relação custo-benefício, né, Luan-Corinthians, Corinthians-Luan, foi uma das piores da história do clube de Parque São Jorge. Acho que ninguém tem dúvidas com relação a isso, tá? O Luan, ele teve lampejos, essa que é a grande verdade. Chegou com toda aquela expectativa, rei da América pelo Grêmio, tá? Protagonista nos títulos, no caso, da equipe tricolor de Copa do Brasil, de Libertadores, e no caso também jogador que teve sua participação importante no ouro olímpico, né, da seleção brasileira, no caso, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Mas é fato que Luan, no Corinthians, viveu de lampejos, e a gente está falando de lampejos, por exemplo, naquele período curto ali, no Corinthians, onde ele fez aquele golaço contra o São Paulo, teve boas atuações pela Sul-Americana, mas no máximo ali uns 5 jogos em que o Luan realmente jogou bem, mas no caso decepcionou. Essa que é a grande verdade, uma passagem decepcionante e uma das piores relações custo-benefício da história do Corinthians, até porque foram pagos ali cerca ali de 30 milhões de reais por esse jogador para um retorno esportivo praticamente nada, praticamente zerado. Então realmente, Luan, o combo expectativa-realidade realmente muito decepcionante para o torcedor corintiano, que comemora, no caso, obviamente, a saída desse jogador. Embora, como eu já citei, os 800 mil reais que ele recebe por mês serão ainda pagos integralmente, ou seja, 100% pelo Corinthians, embora ele esteja jogando no Santos, um rival do Corinthians, tá? Vamos falar também sobre jogadores apresentados, e no caso a gente está falando de Fausto Vera, o argentino, que no caso jogava na equipe do Argentinos Júniors, como a gente noticiou aqui no canal, desde a chegada desse jogador, tá? A gente vai falar aqui a vinda dele para o Timão, inclusive palavras do próprio jogador, é visto como uma vitrine, uma oportunidade para que ele chegue à seleção principal da Argentina. Lembrando que ele tem passagem pelas seleções de base, mas na seleção principal ele ainda busca, beleza? A gente lembra que o contrato firmado com o Fausto Vera é até junho de 2026, onde o Timão detém 70% dos direitos econômicos desse jogador. Os outros 30% estão lá com a equipe argentina, como o próprio nome já diz, do Argentinos Júniors, tá? Lembrando que o Fausto Vera é um dos capitães da equipe, já atuou pelo Corinthians na derrota contra o Atlético Goianiense, na derrota contra o Flamengo também, tá? Então ele já atuou antes mesmo de ser apresentado oficialmente. Mas é um jogador, com certeza, que vai ter as suas oportunidades, ainda tem muita projeção, né? Tem muito potencial para crescer e gerar, sem dúvida, retorno esportivo e financeiro para o Timão, que foi em busca desse jogador, um dos principais destaques do futebol argentino, não à toa, também ele era cogitado para ir para os gigantes do continente também, o Boca Juniors, beleza? Então a gente fala dessas notícias do Corinthians, no caso, William
saindo do Corinthians, existe essa possibilidade. Se ela vai se concretizar ou não, a gente vai ver ao longo, né, dos próximos dias. Luan de saída para o Santos, essa notícia já foi confirmada, inclusive, ele já foi anunciado oficialmente pelo Clube Santista, e ainda Fausto Vera anunciado oficialmente pelo Corinthians. Lembrando que o Timão enfrenta o Avaí logo mais pela sequência da temporada, partida válida pelo Brasileirão fora de casa. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos, deixa o teu comentário aqui embaixo, beleza? No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!